tua palavra, meu Senhor da glória, e que a palavra venha de encontro ao nosso coração neste dia de hoje, que toda barreira, meu Senhor, no mundo espiritual, venha bater em retirada pelo poder que há no teu nome. Usa a tua serva como canal de bênção, usa ela como atalaia na terra, meu Senhor, e quando ela estiver ministrando aqui, Jesus, vai de encontro, meu Senhor, aquilo que ela tem apresentado para ti. Meu Senhor, dá autoridade mais e mais, dá ousadia, meu Senhor da glória, e que eu te peço neste dia de hoje, e já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero louvar aos céus por essa oportunidade de uma vez mais estar ministrando a palavra de Deus. Eu estou feliz demais fazer parte dessa festa. Irmã Iracema, obrigada pelo convite. Senhora muito carinhosa, atenciosa, me convida com antecedência, sempre preocupando-se. Está chegando o dia, oh glória, e isso agrada ao coração do Senhor, o zelo pela obra de Deus. Amém? Pastor José Mário, homem do céu, homem de Deus, estava aqui conosco, né? Eu peço aos céus que derrame uma porção de força, vigor e saúde para ele. Amém? 65 anos, de fato, não é qualquer data, não é qualquer idade. Amém? Quisera eu chegar a 65, novinha, como é que a igreja está, né? Rejuvenescida. Quisera todos nós estarmos com 65 anos, cheio de vigor, e é assim que a igreja do Senhor está. Abra a vossa Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Prometo que nós vamos estar relacionando esse capítulo com o tema, amém? E muito feliz que Apocalipse é um livro de esperança. Ele é terror para quem está lá fora, mas nós que esperamos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabemos que é um livro que nos traz esperança. E que bom que a porta estava aberta para João, amém? Depois você vai entender o mistério, oh glória, aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, verso 27. Enquanto você acha, eu louvo a Deus pelas irmãs que aqui estão, que com muito vigor dispuseram estar esta manhã de consagração, adorando aos céus. Bem sabemos o quão difícil é a rotina de uma mulher, principalmente no dia de sábado, para aquela que trabalha fora, amém? Mas você rompeu com seus afazeres e decidiu estar no melhor lugar. Eu só consigo ver Maria aqui nesta manhã, não desmerecendo Marta, só que naquele momento oportuno, a qual Jesus chegou ali para pregar, Marta decidiu se preocupar com aquilo que Jesus não queria que ela se preocupasse, amém? Ali Jesus não chegou na condição de anfitrião, porque toda a casa de judeu tem muito prazer em receber alguém. Entenda bem, Marta está preocupada porque é de costume tratar bem quem eu amo e tratar bem quem eu quero que volte. Só que naquele dia ela não entendeu que aquela visita Jesus não queria receber, ele queria dar. Maria teve a sensibilidade de entender o que Jesus foi fazer. Por isso que ela se lançou aos pés, senta para poder aprender, amém? Não desmerecendo Marta, só que ela não teve a sensibilidade que Maria teve. Louvado seja o nome do Senhor. As duas serviram com excelência, só que quem teve sensibilidade sentou para ouvir, amém? Todos acharam? Louvado é o nome do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, diante da tua palavra, diante do teu poder, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, crendo que nós vamos ouvir exatamente aquilo que nós estamos precisando para o tempo a qual nós estamos vivendo. Creio que muitos aqui não vão ouvir aquilo que quer, mas vão ouvir aquilo que precisa.
porque só Deus sabe aquilo que nós precisamos, porque só Ele sabe o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a 1 hora, e até mesmo amanhã Ele sabe, segunda-feira Ele sabe, terça-feira Ele sabe, porque Ele é o dono de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, e a nossa vida antes mesmo do nascimento já havia sido escrita por Ele, já estava em um livro. Então tudo que Ele nos permite é para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas, e eu creio que o Senhor falará muito, como já está falando, até o término desse trabalho, em nome de Jesus. Senta adorando a Deus. Permita-me, estou um pouco congestionada, resfriada, essa virose terrível que assolou toda a nossa igreja, mas graças a Deus já está passando, amém? Minha voz está um pouco embargada por conta disso. Irmãos, acabamos de ler uma mensagem a qual vai falar acerca de um cenário de 2 sofrimentos que a terra está vivendo. E interessante que o Senhor, Ele usa o sofrimento como instrumento para lapidar os seus escolhidos, os seus chamados. Obrigada, ou glória. O Senhor, Ele sempre vai usar do sofrimento para mortificar essa natureza adâmica, essa natureza caída, essa natureza que luta a todo tempo contra o espírito. É uma guerra que não tem fim. É uma guerra que te faz lutar todos os dias. E o Senhor, Ele usa o sofrimento como um dos maiores instrumentos para aperfeiçoar e expurgar dessa natureza caída coisas que estão visíveis e outras que estão ocultas. Existem coisas que estão ocultas dentro de você, que só vai ser revelada quando o Senhor te conduzir ao deserto, despir a tua carne para você mesmo. Ele não te leva ao deserto para te conhecer, porque Ele te conhece. Ele não te prova para saber quem você é, porque Ele também sabe quem é você. Ele está te provando para que você tenha um encontro consigo mesmo. Ele está te despindo para que você olhe para dentro de si e veja aquilo que é necessário ser arrancado de você. Tem momentos que você vai colocar para fora, outros momentos você vai ter que arrancar de dentro do teu coração algumas coisas que ainda impedem do vinho novo, porque se tiver algo velho, não tem como se misturar com aquilo que é novo. Até porque o novo fala daquilo que eu nunca vivi. O novo fala daquilo que é intacto. Então eu não posso ir para o novo usando as mesmas estratégias do antigo. Então Deus sempre vai usar o sofrimento como um dos maiores instrumentos para forjar e preparar os seus escolhidos até a plenitude do nosso propósito aqui na terra. Amém? E nós sabemos que aonde o povo mais cresce está relacionado a um momento de dor e de sofrimento. Israel se torna nação em um momento de escravidão, em um momento de serviço, em um momento onde eles trabalhavam demais e pela madrugada eles adoravam a Deus. Interessante que quando Deus fala a Abraão, no capítulo 15 do livro de Gênesis, Ele revela, ainda é Abrão, não é Abraão. Ele está revelando a ele o seguinte: a tua descendência, ainda não existe Isaac materializado, mas já existe Isaac pelos olhos da fé. Interessante que ele já está anunciando algumas coisas a esse grande homem, chamado pai da fé, dizendo que o povo seria escravizado por um determinado tempo. E, rompendo com este tempo, Deus haveria de libertar e eles sairiam com riquezas, e Deus também traria consigo juízo àqueles que os perseguiam. Interessante que Deus fala de herdeiro, fala de herança e torna aquele que é herdeiro na condição de escravo. É algo que mexe com a nossa cabeça. Se nós somos herdeiros, somos filhos. E como é que o filho herdeiro se torna escravo? É porque diante de um cenário de dor, um cenário de serviço, ele nos ensina a servir.
Porque a única coisa que o escravo sabe fazer é o quê? Servir com excelência aquele a qual está sobre o poder. Irmão, você não entendeu? Tem momentos que nós vamos viver como José, cheio de promessa, mas na casa de Potifar, servindo com excelência. Por quê? Porque o objetivo é te fazer servir independente de quem está lhe ordenando. Por quê? Porque no reino, grande não é quem recebe, grande é quem dá. Grande é quem serve, grande é quem lava pé. Então ele está ensinando que para o herdeiro entender o que é uma herança, ele primeiro tem que aprender a servir. Vai se tornar escravo só por um tempo, mas ali se torna nação. Mais de 2,5 milhões de judeus saem daquele cenário. Irmão, não é difícil crescer na dor. Não é difícil servir na dor. A maior dificuldade que um homem e que uma mulher de Deus encontra é servir com excelência na terra da promessa. É servir quando tudo te vai bem. É servir quando você tem portas e portas abertas diante de você e você espiritualizando, trazendo para a realidade material que todas as portas que lhe foram abertas é de Deus, porque você sofreu demais, foi traída demais, perdeu demais, e agora que está vivendo a sua promessa, você entende que tudo aquilo que vem é da parte de Deus. Mas se eu te disser que nem tudo que vem é da parte de Deus, que é Deus mais uma vez treinando você, é Deus mais uma vez dizendo, tu podia estar hoje viajando, você podia estar hoje lá em Maldivas, porque você tem uma porta, você tem uma conta bancária, você tem um marido que pode. Mas e se eu te disser que isso Deus não quer que você faça e quer que você esteja aqui? Porque o difícil, irmã Iracema, não é servir a Deus quando tudo lhe falta. Não é servir a Deus quando Ele te dá o conta-gota, a dose diária. Difícil é servir a Deus com mansão, com carro, com possibilidades. Por quê? Porque é aí que o homem cai. Eu não vou dizer que são todos os homens que caem. Porque graças a Deus eu conheço pessoas que, irmão, quando você olha para a vida dela, você não imagina que ela é quem ela é e que ela tem aquilo que lhe pertence. Porque me constrange a humildade de às vezes eu estar num altar, uma médica me servir. Às vezes eu estar no altar da minha igreja, uma pessoa me servir, sabendo eu da vida dela e da realidade dela. Não são todos que se perdem. Eu consigo contemplar pessoas dentro do meu convívio que estão melhor agora na terra da promessa do que no tempo de sua dor. Estão dando o melhor para Deus no momento da sua promessa, ao invés de ter dado o seu melhor no momento do sofrimento. Mas também há um grupo de pessoas que se perderam quando tomaram posse desta terra. E qual é o grupo? Esse grupo para qual Jeremias foi levantado. Porque quando Jeremias é chamado no capítulo 1, havia abundância, havia fartura. O povo estava fazendo exatamente aquilo que eles queriam. É um povo que tinha história e testemunho de tudo que Deus fez no Egito. Irmão, não houve povo que viu tantos sinais, prodígios e maravilhas como o povo no Egito. É um povo que está passando de geração a geração a história daquilo que Deus fez. É um povo que está agora, irmão, tocando, pisando em uma terra que até então era só vista por Moisés, mas não era habitada por eles. Eu estou falando de uma terra que Deus menciona sempre aos patriarcas, que eles não tomaram posse, mas que a nação de Israel agora tomaram posse. E o problema está, crescer no sofrimento, você cresce, mas e permanecer sendo quem você é no Egito, em Canaã. E permanecer adorando da mesma forma que você adorava na sua dor, no tempo da sua abundância. O problema de Israel foi não fazer o dever certo.
Por quê? Porque o dever ele tem que ser certinho, ele não pode ser pela metade. Qual é a metade? A ordem que fora dada a Josué é para que todos os inimigos que ocupavam a terra e os limites da terra fossem exterminados e jogados fora. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Josué, capítulo 13, que ele já estava envelhecido e ainda havia muitas terras a ser conquistadas. Então eles decidiram que as tribos começassem a guerrear e tomar posse das terras que haveriam de ser conquistadas. Qual é o problema, missionária? O problema é que eles não executaram o exercício com excelência. Por quê? Porque eles começaram a deixar quem não deveria estar no lugar que Deus quer te plantar e te estabelecer. É pouco a quantidade de inimigo. É inofensivo quem está se apresentando, irmão. É inofensivo enquanto é pequeno, mas deixa o teu inimigo crescer, para você ver se ele não domina a tua mente, para ver se você daqui a pouco não está reproduzindo aquilo que Deus um dia disse para você não reproduzir. O problema é de Israel que quando eles habitam no local que era para ter descanso, no local que era para ter fartura, tem fartura, mas não tem descanso. Por quê? Porque eu sei aonde falhei, e quando eu sei aonde falhei, a minha consciência me acusa. Eles têm fartura, eles têm uma terra que mana leite e mel, mas eles também sabem que não deveria ter deixado alguém ficar. Mas o grupo é pequeno, vamos colocar para trabalhar. Tudo bem, coloca para trabalhar. Eles vão se multiplicar, eles vão crescer, e daqui a pouco é você que trabalha para eles. Daqui a pouco é você que está debaixo da liderança de quem não deveria estar. Missionária, como é isso? São alianças que Deus manda você cortar quando está no início. São amizades que Deus manda você se afastar quando ainda está no início. Relacionamentos que Deus já te mostrou que não era para ter entrado, irmão. Não era para ter entrado, não é para continuar, mas permanece porque Ele sabe o final de todas as coisas. Pode parecer inofensivo hoje, mas lá na frente é um tiro no teu pé. Desculpe o vocabulário. O início da minha oportunidade, eu já lhe falei que nós temos uma guerra. E é o sofrimento que vai anulando esta vontade da carne de se prevalecer. É o sofrimento que mata você, carnal. É o sofrimento que vai fazendo você dar o melhor a Deus. Só que o sofrimento ele tem tempo para começar e para terminar. Porque ele está te preparando para você chegar aos lugares que ele prometeu. Então o povo pecou, o povo apostatou, o povo agora está fazendo coisas horríveis aos olhos do Senhor. A terra cheira mal, ou melhor, Israel está cheirando mal às narinas de Deus. E Deus chama o jovem Jeremias para que venha ser a sua voz diante daquele cenário. Irmão, há possibilidade de ser crente diante desse sistema? Claro. Há possibilidade de ser um profeta diante do sistema? Claro. Como missionário? Daniel, quando entra em Babilônia, Daniel, um dos cativos, oriundo desse cativeiro que nós vamos falar, ele já era crente quando todo mundo deixou de ser crente. Ele orava quando todo mundo deixou de orar. Ele se consagrava quando todo mundo deixava de se consagrar em Judá. Ele só reproduziu na Babilônia o que ele sempre foi. Ele não começou a orar, até porque estar onde ele estava era um dos melhores lugares da terra, irmão. Estar na Babilônia naquele tempo, dentro do palácio assistindo o rei, não era para qualquer um. Era só para os excelentes. Era só para aqueles que tinha algo diferenciado. Daniel não estava vivendo dias maus, muito pelo contrário, havia fartura de comida, havia fartura de bebida, havia um reconhecimento, porque ele estava, como hoje, numa das melhores faculdades do mundo. Você não tem noção, é porque você não estuda a fundo aquilo que Daniel viveu. Daniel, ele renunciou
tudo de bom. Sabe por quê? Porque quem é crente em Judá também é crente na Babilônia. Igreja, ele renunciou todos os prazeres que alimentavam a sua carne, porque ele está dizendo: quem eu fui, continuo sendo aqui. Aquilo que eu fui lá, eu continuo produzindo aqui. Há possibilidade de ser crente quando todo mundo está se desviando, com certeza. Sabe por quê? Porque eu creio que nessa manhã eu estou ministrando para Jeremias, que fora chamada como uma resposta para o tempo de apostasia, o tempo de pecado, o tempo onde o sistema está corrompendo algum dos nossos. Mas nesta manhã, aos 65 anos desta igreja, tem Jeremias aqui dizendo: não me corrompo, não troco, não vendo, não me misturo. Por quê? Porque a porta que João viu em Apocalipse capítulo 4 estava aberta, e porta aberta só é vista porque tem por aquele que tem a confiança de Deus. Deus não deixa a porta aberta para o ladrão. Deus não abre a porta para um desconhecido. A porta que dá acesso à visão do trono, ela só está aberta para aqueles a qual ele conhece. Ou melhor, a qual ele tem intimidade e confia. Por que você não tranca a sua porta durante a noite quando vai dormir? Você não tranca ela para que o ladrão não venha entrar? Mas se um filho teu for lanchar por aqui perto, você sabendo que tem que estar aqui nesta manhã, estou falando de ontem, você vai deixar a porta encostadinha porque você confia no seu? Porque é bem provável ele sair com a chave e perder a chave. Aí a mãe, preocupada para que o filho não perca a chave, ou ela bota na plantinha ou debaixo do tapete. Porque a gente tem um esconderijo atrás do quadro que fica na varanda. Não é assim? Só eu que esconde debaixo do tapete? No vasinho da planta, escondido assim, a pedrinha de decoração bota em cima. Não é assim? Mas só quem sabe onde a chave está. Só quem sabe aonde a chave está. Porque a chave te dá acesso a lugares que só quem é íntimo entra. Irmão, eu estou dizendo para Jeremias que está chorando demais aqui. Porque tem momento que só você acredita na visão que Deus te deu. Teu marido até começou a confiar, até acreditar, mas o negócio se estreitou tanto que só você confia naquilo que Deus falou. E às vezes você se sente como uma louca, que quanto mais você exerce a sua fé crendo naquilo que Ele disse, parece que pior as coisas vão se tornando, e a pressão que antes era fora da amiga, do vizinho, da família, agora começou dentro de casa, que até o marido está dizendo: para um pouco. Porque teve momentos que Jeremias, melhor dizendo, parte do seu ministério foi só. A ponto de não poder casar-se. A ponto de não poder constituir uma família. Poucos amigos se tinha. Porque ele estava em uma missão que não era fácil. A missão era trazer o arrependimento para que o castigo não ocorresse. E um dos piores períodos de Israel foi o castigo. O castigo causado pelo cativeiro da Babilônia. 7 de outubro do ano passado, quando eu vi as cenas aterrorizantes daquele grupo radical rompendo a faixa, entrando em Israel, matando, torturando, arrancando filho à base de faca, tirando crianças do ventre da mãe, degolando o recém-nascido, matando a mãe. Eu pude imaginar como era o cativeiro, como era a operação da Babilônia em Israel. Eu pude contemplar, porque o próprio Jeremias vai dizer que as mães precisavam cozinhar os seus filhos para comer,
porque havia fome. Então, Deus não queria que isso acontecesse. Ele está usando o profeta para que haja arrependimento. O Senhor está te usando para que haja arrependimento, porque Ele não quer fazer aquilo que pode ferir. Ele quer corrigir, mas Ele também não quer fazer coisas terríveis a qual nós vimos. Mas se não houver correção, a justiça de Deus vem. Por quê? Porque tem que derramar o juízo. E toda vez que Ele derrama a justiça, também vem juízo. Então Jeremias é levantado, porque algo terrível está para acontecer. Só que ninguém está vendo acontecer, porque os anos estão se... É igual o que acontece comigo e contigo. Deus nos usa para alguém e a pessoa não está nem aí. Ela acha que nada vai acontecer. Mas nunca foi tão real o sinal do arrebatamento. Missionária, já houve guerra, já houve peste, já houve tudo. Houve. Mas nunca houve de forma simultânea em vários países do mundo sinais na natureza como está acontecendo neste tempo. E por que pela natureza? Porque a natureza é o segundo exército que Deus cria. Qual é o primeiro? Os anjos. O exército angelical é o primeiro. O segundo é a própria natureza que guerreia e também anuncia a vinda do nosso Jesus. Nunca foi tão claro. Eu vejo pessoas que não é cristã, podcast de homens que não são cristãos, mas que estão interessados acerca dos sinais dos fins dos tempos. Por quê? Porque nos últimos dias os remanescentes seriam erguidos para trazer, meu Deus, o avivamento que até, santo, para que ele viesse buscar a sua noiva, ou melhor, já está vindo buscar. Eu não demoro, eu já começo a encaminhar para o final. Então esse homem está falando, mas ninguém está vendo nada acontecer. É exatamente o que acontece comigo e contigo. Somos usadas para dentro dos nossos filhos, para dentro do nosso lar, e parece que quanto mais falamos, menos eles acreditam. Parece que quanto mais pregamos para as famílias, pior eles se tornam. Parece que quanto mais anunciamos aqueles a qual estão perto, menos eles acreditam naquilo que estamos dizendo. Isso Jeremias viveu e isso nós vamos viver. Missionária, por que você está trazendo uma história do Antigo Testamento se o tema vai falar acerca do livro de Apocalipse, que vai falar da esperança de Cristo arrebatando a noiva? Porque, irmãos, nós estamos em um período de guerra, um período de perseguição, um período de descrédito. Hoje quase ninguém mais ele crê naquilo que o pregador está pregando. Ele quer ver testemunho, ele quer ver atitude. Nós estamos sendo bombardeados, a mente e o corpo também, porque quando a mente é alvejada, o seu corpo também sente. Você não sente um cansaço fora do normal, que tu acha que está com fraqueza? Tu olha e fala assim: parece, irmã, que eu estou com peso na perna, que eu estou com fraqueza. Eu vou até fazer um exame de sangue que parece que eu estou com anemia. Irmã, isso é opressão do mundo espiritual para paralisar você, para distrair a tua mente. Mas se quiser ir no médico, vai no médico, é bom, é legal. Por que eu estou te falando isso? Que nos últimos tempos eu tenho visto mulheres de oração viver a mesma coisa. E quando isso acontece, Deus fala: sobe no monte. E quando eu subo no monte, irmã, meu Deus, eu subo me arrastando, eu subo segurando, meu Deus, pelas árvores. Eu subo, parece que tem 10.000 toneladas na perna. Eu subo ali dizendo: Senhor, está difícil. Cada degrau desse monte está difícil. Cada passo que eu dou está difícil. Mas, irmão, quando eu chego lá, tem dias que nem orar eu oro. Eu só fico calada dizendo: fala, Jesus, fala, Jesus, fala, Jesus. Mas quando eu desço, eu já não sinto mais inchaço, eu já não sinto mais cansaço. Aí o Espírito Santo falou em meu coração: a igreja está sendo oprimida, a igreja está vivendo debaixo de uma opressão espiritual, e se ela não se movimentar, ela morre, e se ela não se movimentar, ela paralisa. E a igreja que eu digo não é as portas que ele abre que vai se fechar, é você, a igreja individual.
E nós estamos vivendo sobre isso. Só que agora Jeremias está tendo uma conversa com Deus. E Deus está dizendo para ele: Jeremias, tem algo impossível para eu realizar? Tem algo impossível que eu não possa fazer? Mas por quê? Qual é o contexto? Porque agora aquilo que ninguém acreditava aconteceu. Aquilo que nós estamos tanto falando vai acontecer. Porque eu estou falando de esperança em tempos de crise. Irmão, a fé te faz olhar para o passado. Como? A fé te faz enxergar o que Ele te prometeu ontem. A esperança te faz crer naquilo que você vai viver A fé te faz olhar para quando Ele disse, porque de repente quando Ele te disse nada estava acontecendo, mas no decorrer da caminhada tudo começou a piorar. Então a fé vai te fazer olhar o dia que Ele falou. A esperança vai te fazer crer no futuro que Ele preparou. Agora a Babilônia sitiou Judá. Ela está cercada. O rei Zedequias está prendendo quem? Jeremias. E ele não está numa prisão Bangu, porque quem já fez culto lá, eu trabalho às vezes com culto em presídio feminino, é ruim, mas não é como um calabouço. É ruim, mas não é como uma cela úmida. É ruim. O sistema prisional é péssimo. Quem já fez esse trabalho sabe. Irmã Iracema, parece que eu tomei uma surra quando eu cheguei em casa, pastor José Mário. 8 horas da noite eu estava dormindo. Quem trabalha nessa obra sabe o quanto é difícil. Só que ainda é menos pior do que um calabouço, onde Jeremias, missionário, aonde que eu me enquadro nisso? Porque tem momentos que Deus paralisa a sua vida. É como se você estivesse preso em uma situação insuportável para poder liberar uma promessa de esperança diante de um cenário de caos. Existem momentos que Ele te prende numa casa que você já não queria mais estar para ser esperança para o vizinho. Existem momentos que Ele paralisa você dentro de um trabalho. Escuta, Ele está paralisando o estado geográfico, a geografia do local, mas você não está parado dentro do... Eu estou dizendo que tem lugares que você não quer mais estar, e você sabe que também não te cabe mais, mas Ele para você ali, por quê? Porque ali você vai ser voz de esperança para quem não tem mais. Ele está preso. Só que dentro desta prisão Deus se irmão. Dentro do pior cenário que ele está vivendo, quem se apresenta? Quem vem falar com ele? Não é Jeremias que fala. E o Senhor veio. E Deus falou. E veio, irmão, isso aqui é profundo. Não é Jeremias clamando, é Deus descendo e dizendo: vim falar contigo. Vim trazer esperança e alívio para esse período que tu estás. Ainda que eu derrame justiça, porque Judá está cercado, te livro, te guardo, te sustento, uso pessoas para cuidar de ti. Só que ele diz: tu vai comprar uma terra, fica de pé. O Senhor está dando semente hoje aqui para você. Porque eu vim ministrar para algumas mulheres que estão na condição de H. Qual é a condição de H? Uma hora para outra, a sua vida sofreu percas irreparáveis. Te lançaram ao meio da rua.
E o recurso que lhe deram não é o suficiente para você romper. Porque quando Abraão dá um pouco de recurso para ela e para Ismael, ele imaginou, vai voltar para o Egito. Só que ela está tão desnorteada que ela vai para o... Água no deserto não dura. Água no deserto é como se fosse ouro. Ela não conseguiu atravessar Berseba. Por quê? Acabou antes do... Porque aquilo que Abraão deu não era suficiente. Só que Ismael também é herdeiro. E agora Agar vê o seu futuro ameaçado. Por quê? Porque quando o meu futuro depende do homem, ele sofre ameaça. Mas quando o meu futuro sai da dependência humana e entra para a dependência de Deus, ele vive promessa. Missionário, o que tem a ver com o trono de glória eu e você? A nossa carne está sendo morta para que a porta esteja aberta para quem é íntimo. Porque o esconderijo do Altíssimo não funciona para todo mundo. É por isso que o Salmo 91 não é para qualquer um. Por quê? É cofre, é esconderijo. E só tem valor se tiver algo de valor ali dentro. Porque um quarto fechado, um cofre fechado sem nada, é um espaço vazio. Só que o esconderijo, ele não pertence a mim, ele pertence ao Só o Altíssimo que te conduz ao esconderijo que é. Então só tem acesso ao Salmo 91, escuta, quem é íntimo do Altíssimo. Que aí ele pode te esconder no esconderijo dele e dizer: é meu, é minha, está escondido. É por isso que a macumba não mata, é por isso que a feiticeira não mata, é por isso que o bruxo não te matou, é por isso que toda doença que foi projetada para te paralisar não conseguiu. Por quê? Porque quem está escondida nele também é livrada pelo mesmo. Eu vou encerrar. Então quando você pega o Salmo 91 com a porta que está aberta, é a mesma coisa. Por quê? No esconderijo só entra quem Deus conduz. E a porta só é aberta para quem ele tem intimidade. Mas missionário, eu preciso passar por esses processos para ver tudo isso? Claro. Se a nossa natureza ela cai, e se a nossa natureza ela o tempo todo luta contra o espírito, tu vai reclamar do instrumento que Deus está te usando para te colocar de frente a esta porta? Aí ele está falando para Jeremias: compra um terreno na tua terra natal. Porque ele está dizendo: esse terreno é a prova daquilo que eu vou fazer no futuro. É Deus dizendo: hoje você está encarcerado em um lugar que não deveria estar, mas sabe que é o próprio Deus que te colocou nessa situação para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Ele está dizendo que nesta manhã ele envia um presente do céu. E qual é? Semente. Por quê? Porque para habitar na terra tem que ter semente. Missionário, aonde você quer chegar com isso? Agora. O que ele te dá hoje é para te fazer crer que o que você vive não é definitivo, é temporal, mas é um aprendizado para que você saiba o que fazer com a semente que ele está te dando, para que você possa recomeçar curada. Porque o recomeço ele te cura. Mas o recomeço ele é oriundo, ele provém de uma ferida ou de uma perda. Então a dor está te levando a recomeçar. E esse recomeço está te levando à esperança. E essa esperança ela traz consigo cura. Porque Jeremias está dizendo assim, ó: como nós vamos tomar posse daquilo que daqui a pouco vai ser destruído? Aí Deus está dizendo: e há alguma coisa impossível para mim? Aí ele está conversando: já estou preso, os inimigos já estão rodeando. E como é que o Senhor manda eu comprar, ter testemunha, ter documento, ter dinheiro? Ele diz: faz. Porque eu estou te revelando o porquê que eu te chamei. Irmão, eu encerro agora. Ele não te chamou pelo teu começo, ele te chamou sabendo quem você seria no final.
Ele te chamou sabendo que tu ia parar. Ele te chamou sabendo que tu queria desistir. Ele te chamou sabendo que você ia se irar. Ele te chamou sabendo que você já teve muitas vezes vontade de tirar a roupa do conjunto, de pedir às irmãs que são dirigentes para sair da mesa, ou conversar com o pastor. Não, eu não quero mais. Ele sabia exatamente de tudo isso. E por que ele te chamou? Ele sabe que uma palavra que ele libera para você muda aqui. Ele sabe que um monte que tu sobe muda aqui. Ele sabe que um vaso, um profeta que usar muda. Aí você fala, mas como isso? Ele sabe como tocar na tua estrutura para te trazer de volta ao propósito. Ele sabe como mexer contigo para te colocar de volta no centro. Irmão, recebe essa palavra. Ele te chamou sabendo do teu final. Ele te chamou pelo teu final. Ele te chamou sabendo que no meio das guerras tu chegaria. Eu encerro agora. Ele está dizendo para troncos que foram cortados, árvores que foram queimadas. Ele está falando para pessoas que estão vivendo dores diante do chamado. Dores na sua vida ministerial, mas dores também na sua vida particular. E eu estou te dizendo que o período que tu mais cresceu foi o período que ninguém te ajudou. O período que tu mais amadureceu foi o período que ninguém respondia ao WhatsApp. Foi o período que as irmãs de oração não visitavam a sua casa quando você mais queria. E glória a Deus que elas não foram. E glória a Deus que ninguém respondeu o WhatsApp. E glória a Deus. Por quê? Porque raiz cresce no escuro e cresce sozinha. Raiz cresce no escuro e cresce sozinha. Raiz cresce no escuro e cresce sozinha. Raiz cresce descendo. Mas missionária, quando eu falo de crescimento, eu falo de avanço não. Quando eu falo de semente, eu falo de descer. Por quê? Quanto mais eu desço, mais eu cresço. Quanto mais eu me humilho, mais eu cresço. Sabe por quê? Porque o interessante não é a estrutura da árvore, é a estrutura da raiz. Por quê? Porque quem tem raiz cortado vive. Quem tem raiz queimado vive. Quem tem raiz está ferido vive. Por quê? Porque a raiz não depende do que é visível. Ela não depende daquilo que está sobre a terra. Ela depende daquilo que está debaixo da... Eu estou ministrando para profetas e homens e mulheres aqui que estão vivendo períodos difíceis, encarcerados em situações difíceis. Mas eu encerro agora. Mas tudo isso faz parte para essa porta se abrir e todos nós estarmos nessa sala. Sabe por quê? Porque nós temos que ser lapidado, purificado nas provações, para que o nosso eu, o nosso orgulho venha cada dia mais morrer. E Ele está dizendo que tem esperança para algo novo. Porque você está questionando, Deus, tem como acontecer? Missionário Iracema, Deus está dizendo que tem pessoas que estão questionando e indagando a Deus. É impossível acontecer o que tu me disse lá atrás. E eu vim te falar, tu acha mesmo que tem algo impossível para Ele? Tu acha mesmo que quando Ele começou o processo, Ele não sabia que ontem tu falou isso? Ele não sabia que essa semana tu não queria botar essa blusa e nem queria vir na festividade? Tu acha mesmo que Ele não sabia? Quando lá no início Ele começou esse processo para te purificar. Só que Ele sabe que ainda que tu não queira, o Espírito Santo te puxa pelo cabelo e te traz. Quando você vê, tu já está arrumada, com o cabelo penteado, com a roupa posta. E você, quando se pega, está aqui dentro e fala, o que eu vim fazer aqui? O que tu veio fazer aqui é ouvir a voz de Deus que traz esperança para a tua vida. E Ele diz assim, agora é de vez, eu acabo. Isso é só para te melhorar. E quando você estiver lá, você vai entender que era para o teu bem. Porque Ele está dando terra e Ele também está dando semente. O que Ele está fazendo com Jeremias e com todo o povo é o seguinte, tem esperança. Sabe o que Ele está dizendo? Tem dia e hora para o teu processo acabar. E eu já estou te revelando o futuro depois do processo. Terra e semente. Terra, semente e colheita. Terra, semente, honra. Terra, semente, alegria.
terra, semente e prosperidade. Você recebe essa palavra da parte de Deus? Porque todos nós vamos ver essa porta aberta. Mas é por isso que nós estamos chorando hoje, para que essa porta se abra amanhã e nós venhamos a nos alegrar diante da visão do trono de glória de Deus. Recebe essa palavra da parte de Deus. Deus, aleluia. O conjunto ainda vai louvar ao Senhor, tá? Não saia ninguém agora. E nós queremos agradecer a nossa missionária pela palavra que o Senhor tem usado ela nesta manhã. Todos concordam? Dá glória a Deus. Glória a Deus, né? Deus continue abençoando ela, que ela é sempre, quando a gente precisa, ela está sempre pronta para nos atender. E o Senhor venha nos abençoar a ela. Nós gostaríamos também, enquanto o conjunto se prepara, passar uma lembrança.